Tá gravando. Já oramos, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. Ah, compartilhar essa tela aqui. Muito bem. Capítulo 9. Vamos continuar aí de onde paramos, né? Deus, Noé sai da arca. Lembra que a gente estudou sobre a arca, né? Semana passada, Noé entrou na arca, ficou lá alguns dias, a chuva caiu, depois a chuva secou, a água da terra secou, e aí Noé saiu da arca. E aí Noé fez um altar ao Senhor, agradeceu, fez um sacrifício ao Senhor, agradeceu a Deus pelo momento. E aí começa o capítulo 9, né? Ele agradece a Deus pela salvação. E aí Deus fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, quatro coisas acontecem aí, quatro verbos, né? Abençoou o Senhor, mandou eles frutificar, multiplicar, encher ou povoar a terra. Uma ordem direta, né? Deus abençoa, Deus fala assim: agora eu vou abençoar vocês, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão frutificar, vão multiplicar e vão povoar a terra, vão encher a terra, espalha pela terra e enche a terra, que a terra está vazia. Então, imagina esse planeta inteiro agora com quantas pessoas? 8 pessoas. Noé, a esposa e os 3 filhos com as 3 esposas. Então agora vocês têm uma terra inteira para vocês, vão encher, vão multiplicar, vão resolver isso aí. Além dos animais, é claro, né? Então a ordem de Deus foi clara, uma ordem, uma bênção e uma ordem. Abençoou Deus e falou assim: vai encher, vai povoar a terra. Bom, na sequência, Deus estabelece um pacto com eles e estabelece uma aliança com Noé. E veja que no verso 9 dele diz assim: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Do 12 ao 13, ele novamente repete. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco eu tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E novamente ele repete: o arco estará nas nuvens, e eu tenho um pacto perpétuo. Esse é o sinal do pacto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte: lembra que eu falei para vocês que toda vez que há uma repetição, é uma ênfase que o texto quer dar, é como se fosse um grifo, né? Toda vez que a Bíblia repete a mesma coisa no mesmo capítulo, no mesmo verso, no mesmo espaço curto de tempo, é como se fosse um grifo, como se fosse alguém pega uma caneta e marca, assim, sabe? Como se estivesse assim, dizendo assim: olha, eu estou ressaltando isso aqui, estou dizendo isso aqui várias vezes para ficar gravado na sua mente. Eu estou estabelecendo um pacto, uma aliança com vocês. Deus estava querendo dizer que a terra não seria mais destruída por águas. Podia ficar tranquilo, que não haveria mais dilúvio sobre a terra. E que também Deus estava estabelecendo uma aliança com Noé e com seus descendentes. E aí, na sequência, no contexto, Deus estabelece para eles também o tipo de alimentação que eles teriam de agora para frente. A princípio, no Éden, a alimentação era o quê? Vamos recordar. Deus deu para eles, no Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há no fruto que dê semente, servos para mantimento. Esse era o alimento, a alimentação original no Éden. Era frutas, árvores de frutos que dão semente e ervas que estavam lá que produziam semente. Essa era a comida. Quando eles saíram do Éden, a alimentação ela ampliou um pouco mais. Tipo, a terra produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Aumenta mais algum tipo de alimentação. Agora, quando ele sai do dilúvio, Deus dá alguma alimentação a mais. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea. E aí agora Deus dá a ordem: tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado.
Então, Deus acrescentou alguns tipos de animais que poderiam ser comidos. Porém, com essa nova alimentação, muda também o tempo de vida. Veja, no Éden, eles viviam o quê? Eternamente. Quando eles saíram do Éden, passaram a viver 900 anos. E agora, quando eles passam mudando os alimentos, e mudou a configuração da Terra também, não só a questão da alimentação, mas também o planeta mudou, porque tinha uma camada protetora de água, e dessa chuva toda que cai, a vida passa a ser 120 anos. Deus fala para eles, né? Agora o homem vai viver 120 anos. Então, assim, Deus libera uma alimentação diferente daquela que era do Éden, diferente daquela que era pós-Éden, mas também a alimentação muda um pouco. Porém, essa ideia de animais limpos e animais não limpos, eles estão bem antes de Moisés. Às vezes as pessoas falam assim, isso aí foi Moisés, a lei que foi dada para os judeus, de comer animais limpos, animais não limpos. Mas olha, a gente não está falando de Moisés ainda. A gente está falando de Gênesis, capítulo 7. E aqui está dizendo que quais animais que, antes de Noé entrar para a arca, já se tinha noção de que animais que eram limpos e que animais que não eram limpos. Existiam essas duas diferenças, né? Entre animais limpos e não limpos. Bom, aí o que acontece? Essa passou a ser a alimentação de lá para cá, desde o pós-dilúvio para frente, né? O homem passou a se alimentar. O homem passou a se alimentar não somente de frutas, verduras, mas também do alimento carne. Mas lembrando que não é qualquer carne, de animal limpo, né? Oi, Márcio. Alexandre, então, isso aí você falou que já tinha sido dado antes de Noé, que você falou? Antes de. Quando Deus Noé. já tinha designado a alimentação, os animais puros e os impuros? Sim, sim, depois do dilúvio, né? Assim que sai do dilúvio, Deus fala: pode comer, pode comer de toda a carne, mas ele já dizia, antes de entrar para a arca, no momento que os animais entram para a arca, iam 7 pares de puros e 2 pares sete pares de animais limpos e 2 pares de animais não limpos. Então, Ah, tá. por que os 7 pares de limpos, os animais limpos em maior quantidade? Porque depois que Deus Entendi a alimentação. a alimentação para ele, para servir como alimentação, então já tinha mais desses animais para serem consumidos, né? Aham, entendi. Tem uma lógica na história, né? Tem uma lógica. Bom, aí a história Sim, continua, né? Eles começam a conviver ali naquela terra, era uma terra toda para eles, e agora eles começam a se multiplicar e crescer a quantidade de pessoas. Mas aí acontece algo bem assim inusitado, né? Noé planta uma vinha. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. E achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Essa história é muito interessante, porque aqui mostra algumas coisas também que a gente vê. Muitas vezes as pessoas falam assim: isso aqui é só para o povo judeu, ou isso foi só para um período. A gente começa a perceber os mandamentos de Deus estão espalhados mesmo antes de Moisés receber as 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos não foram apenas para o povo judeu. Eles sempre existiram, mesmo antes de Moisés recebê-los em 2 tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Porque aqui, por exemplo, é uma nítida transgressão de qual mandamento? Do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O que Cão fez aqui? Ele viu a nudez do seu desonrou pai o pai. e foi contar para os seus irmãos que estavam fora. E essa forma que ele vê a nudez do pai, não é ver a nudez do pai e contar para os irmãos, não de forma assim, vamos proteger nosso pai. Pelo contrário, ele foi zombar do pai. E aí, a diferença de postura de Sem e Jafé, que eram os outros 2 irmãos. Sem era o irmão mais velho, Jafé era o irmão mais novo, pelo que a gente entende, Cão era o irmão do meio. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então veja como que é a diferença da postura de
Sem Jafé para o outro irmão, Cão. E isso trouxe uma certa revolta e uma certa indignação por parte de Noé. E aí a gente vai olhando assim, os mandamentos de Deus são eternos, eles não começam lá em Êxodo 20. Veja, se a gente parar, e nós vamos ver que ao longo do Gênesis, veja, os mandamentos que Deus entrega para Moisés é no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós estamos em Gênesis, no capítulo 9. Mas até aí, já ficou claro, pelo menos 3 mandamentos estão claros. E nós vamos ao livro de Gênesis, vamos ver os 10 mandamentos espalhados no livro de Gênesis. Bem claro, todos os 10. Mesmo antes de Moisés entregar, de Moisés receber da mão de Deus os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra. Ou seja, esses mandamentos são eternos, eles não foram criados lá no Êxodo para o povo judeu, não. Os mandamentos de Deus são eternos, eles estão desde a fundação do mundo. Alexandre, Pode falar. o não matarás já Caim e Abel ali já teve? Já Então, foi esse é o estabelecido? 6º mandamento, né? Então, mas ali, então, antes com Caim e Abel já tinha esse mandamento, não matarás, né? No Exatamente. caso. É isso que eu estou querendo dizer, justamente isso, Anderson. Você pegou a ideia da coisa. Os mandamentos de Deus são eternos. Ou seja, por que Deus vai falar com Caim que ele matou o irmão dele? Porque já existia esse mandamento. Por exemplo, o 4º mandamento do sábado, onde é que está? Deus abençoou o 7º dia e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que fizera. O 4º mandamento. Na criação. Na criação. Então, assim, a lei de Deus já estava no coração deles. Eles já sabiam. Quando o povo de Israel vai para, e nós vamos chegar lá nessa parte mais para frente, quando eles vão para o Egito e eles voltam de lá do Egito, Deus dá novamente os mandamentos, porque eles ficaram muito tempo escravos do Egito. E a gente vai chegar lá. Então, na verdade. Ele só reforçou, né? Na verdade. O que já existia, ele só reforçou. Exatamente. Então, por exemplo, o 4º mandamento nós já vimos na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 4, a gente viu lá o não matarás. E agora nós estamos vendo o quê? O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O que Cão fez foi desonrar o pai. Desonrar o pai. E aí, você já viu, a gente já viu o quê? Pelo menos 3 mandamentos a gente já viu. Dos 10. E ao longo que a gente vai andando aqui, nós vamos ver outros mandamentos de Deus que, quando alguém quebra esse mandamento, você vai ver, vai ficar nítido, vai ficar claro para a gente, ó, é o mandamento de Deus quebrado. E aí fica claro que isso já era uma consciência do povo. Já estava, não tinha os 10 escritos, até porque a escrita ainda não estava muito bem desenvolvida, mas existia o mandamento no coração das pessoas. Então, os 10 mandamentos estão aqui, e aí vem uma maldição e uma bênção. E disse Noé, né? Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Deus, o Senhor, o Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. Veja que Canaã é filho de Cão, né? Ou seja, o descendente de Cão, os filhos dele, seriam servos de quem? De Sem e de Jafé. Por quê? Porque ele desonrou o pai dele. O 5º mandamento diz o quê? Para aquela época, né, Alexandre? Isso era uma coisa assim absurda, né? Absurda. Para aquela época, né? O filho vê a nudez do pai, né? Isso. Ainda mais zombar, então, né? Ainda zombou, porque viu e ainda foi contar, né? Se ele fosse contar assim, no sentido, olha, gente, nosso pai está ali numa situação vergonhosa, vamos lá cuidar, vamos tratar. Né? Mas ele foi lá para zombar. Agora, o Jafé e o Cão, o Jafé e Sem fazem completamente diferente. Eles voltam lá, cobrem a nudez do pai, porque o pai plantou a vinha e ficou bêbado. Então, e ainda falou que eles foram de costas, né? Eles não queriam nem ver. Levando eles foram a com maior capa. respeito. Exatamente.
Então, essa genealogia, essa geração de 100, de 100 clãs de Jafé, né? Então, infelizmente, aconteceu isso. E aí, veja a coisa que interessante, né? Quando essa maldição ela cai sobre Cão, e aí você vai ver o capítulo 10 começa a explicar aquela genealogia, né? É bem cansativo, mas algumas coisas a gente precisa destacar que são muito interessantes. Veja os filhos de Cão, né? Ali eu coloquei ali Canaã, Nimrod, que foi o homem poderoso, poderoso caçador diante do Senhor. O seu princípio do seu reino foi Babel. Veja, dos filhos de Cão veio Canaã, veio Nimrod, que constrói Babel. Ele também edifica na Síria Nínive, cidades que são conhecidas da Bíblia e tornaram-se depois inimigos do povo de Deus. E veja aqui embaixo como é que é interessante. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zarameu, o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. E aí, veja que interessante aqui, porque Deus fala na maldição: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Bendito seja Sem. Nós vamos ver mais para frente, no estudo, que a história, os filhos de Sem, dos descendentes de Sem, vai sair Abraão. Já ouviram falar essa palavra que os hebreus, né, os judeus, são chamados de semitas, e aqueles que são contra o povo de Israel são antissemitas? Já ouviram falar isso? Já. O antissemita, né? Por que antissemitas? São aqueles que têm preconceito ou são aqueles que têm algo contra o povo de Israel, a geração de Israel? Por que antissemita? Porque vem de Sem. Sem é o descendente, é o do filho de Abraão, pelo qual vem, desculpa, é o filho de Noé, pelo qual vem Abraão. É o descendente de Sem. Então, quando fala aqui, ó, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, porque de Sem, que era o filho mais velho, que foi lá, que chamou Jafé, e foi lá e cobriu o pai, esse foi abençoado, porque o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Sem foi abençoado junto com Jafé. Por quê? Porque ele protegeu a honra do pai. E como é que a gente vai ver isso lá na frente? Porque de Sem, da descendência de Sem, lá na frente a gente vai ver, vai ser no próximo estudo, vem quem? Vem Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, que vai para o Egito e depois volta para Canaã. Para onde? Para Canaã. E quem é Canaã? Os descendentes de Cão. Lembra? E olha aqui, quem são os descendentes de Cão? O Et, o Jebuseu, o Eteu, o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu. E aí vamos dar um pulo na história, vamos dar uma adiantada aqui, só para o filme, vamos passar o filme rapidinho, só para a gente dar um pulo ali no tempo, depois a gente volta, e vamos lá em Moisés, rapidinho, em Moisés. Quando Moisés está no deserto, que ele vê a sarça queimando, que a sarça não se consome, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido a seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, olha bem, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. Entendeu por que os servos de Canaã seriam servos de Sem? Porque a ideia, o plano de Deus era que depois os semitas, os descendentes de Sem, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos dessa turma toda aí, pudessem voltar para Canaã e subjugar Canaã. Interessante, não? Não é curioso isso? Muito. E existem É pessoas. curioso, é reflexivo também, né? Tipo assim, a consequência do pecado, né? Aham, Como que exatamente. a consequência do pecado de Cão
como que ele sofreu, né? O povo dele, os descendentes dele, sofreram o pecado dele, né? Porque eles foram o quê? Eles se tornaram, como é que fala? Eles iam servir os outros, não é isso? Os outros povos? Agora, duas coisas a gente precisa deixar claro. Primeiro, existe uma confusão, existem pessoas que acham que pessoas que têm a cabeça mais, assim, vamos dizer, preconceituosa e racista, e que associam essa servidão de cão como se fossem os negros africanos que serviram muito tempo como escravos. E não tem nada a ver isso. Tá? Não tem nada a ver. Isso é uma visão preconceituosa e racista. Não Eu tem já nada vi um negócio assim falando que os negros são descendentes de Caim, por isso eles carregam as chagas, ou a marca de Caim, um negócio assim. Não tem nada a ver isso também, porque outra coisa, depois de Caim teve o dilúvio, depois do dilúvio voltou só oito pessoas. Então, é gente preconceituosa que pensa isso, tá? Não tem nada a ver isso. Deus não faria uma coisa dessa. Não está no caráter de Deus isso. E outra coisa é que a gente precisa entender que a profecia ela não é necessariamente como vou dizer, uma, uma, uma predestinação, é essa a palavra. Não é que predestinou cão para ser isso, é a consequência da vida de cão. Uhum. A vida de cão seria uma vida tão assim, esculhambada, uma vida tão assim, de zombaria, de libertinagem, que ele chegaria nessa situação. Como é que ficou? Quando os povos cananeus, quando o povo de Israel chega nos povos cananeus, vamos estudar mais para frente, qual era a característica desse povo? Esse povo era promíscuo, esse povo era adorador de vários deuses. Então, quer dizer, Deus só simplesmente está antecipando o que vai acontecer É lá na só uma frente. consequência, né, Alexandre? Porque, por Exatamente. exemplo, uma pessoa que bebe a vida inteira, se ela morrer de cirrose, é o natural de acontecer. Ela bebeu a vida toda. Exatamente. É só uma consequência das atitudes que você teve. Exatamente. Isso aí é como se fosse assim, o caráter de cão era tão dessa forma que já prevendo o futuro, vai acontecer isso, isso. Não que foi um pré-determinismo, mas as pessoas tomam decisões, as pessoas decidem, aceitam, e aí vão vivendo de forma, como o Anderson falou, vai colhendo a consequência daquilo que vai plantando. Então, A voltando questão do para. livre-arbítrio é justamente isso aí, né, Alexandre? O livre-arbítrio, Justa, ele te dá uma liberdade. É aquele negócio, você quer conhecer alguém, igual o pessoal fala aí, dá poder para ele. A mesma coisa a liberdade. Você dá liberdade para a pessoa, ela pode usar isso muito bem, de uma forma sadia, como ela pode também usar de uma forma. É como você soltar sua filha confiando que ela vai seguir o que você falou, e se ela fizer o inverso, ela vai colher os frutos das consequências dela. exatamente. Das ações, né, no caso. Faz parte do livre-arbítrio. Faz parte do livre-arbítrio. Concordo plenamente. É justamente isso, gente. Então, voltando lá, sabe, voltando da história de Moisés para a história de Noé novamente, os filhos de Cão foi essa condição aí. E acaba que a gente vai ver muitas coisas sobre isso, inclusive Babel, que é a história que nós vamos estudar agora, que é justamente o final do capítulo, desse capítulo 11, né? O início do capítulo 11, onde a gente vai estudar a Torre de Babel. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha aí, está vendo a característica do povo que deu origem, que Cão deu origem? Esse era o sentimento. Deus falou o que é para eles lá atrás? Espalhem-se pela terra, povoem a terra. Eu não vou destruir mais com água. E eles falaram o quê? Não. Nós vamos construir uma torre, vamos fazer célebre o nosso nome,
para que, se acontecer qualquer coisa, se a gente encher de água, nós não vamos morrer mais. Vamos viver a nossa vida. Vamos viver do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer. Bom, nós falamos sobre isso, sobre você. O Anderson falou sobre a questão do poder, né? Lembra que a gente comentou isso no capítulo 3, quando a gente falou de Eva? Porque Deus sabe que no dia que dele comer, os olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Lembra que a gente comentou sobre isso? Não sei se a Márcia já estava no capítulo 3, no estudo do capítulo 3. Aham. Nós comentamos sobre isso. O desejo do homem ser como Deus, mas não no caráter, e sim no poder. Aqui a gente vê novamente a questão do humanismo. Olha, o homem se colocando no centro. Deus fala fazer uma coisa, ele fala assim, não, eu vou fazer diferente. Porque aqui quem manda sou eu. Simplesmente isso. Lembra que a gente falou sobre a teoria humanista e teocentrista? Lembra que a gente comentou sobre isso? Onde Lembro. a teoria humanista, o homem busca o seu próprio propósito, o significado da sua vida. E na teocentrista a gente está fundamentado em Deus. Na humanista, os valores são vistos como emergentes da experiência, da reflexão humana, enquanto que na teocentrista são os ensinamentos divinos. Então, a moralidade tem um conceito. Esse negócio que você está falando, Alexandre, eu vi umas 2 vezes coisas de coach, é exatamente isso. O cara focando no ser humano, na vontade dele, no poder do querer dele. E claramente excluindo Deus. Ou seja, o cara fala assim: você pode tudo, desde quando você queira. Não é, a gente sabe que não é bem assim, ué. Eu não posso tudo. Exatamente. Agora, é claro que existe, Deus respeita e trabalha a partir da vontade do homem. Se você não quer também, você não vai fazer nada. Deus quer que você faça, mas como Deus é responsável pelo querer e o efetuar. Mas nós também temos a nossa parte a ser feita. Então, por exemplo, se você não levantar de manhã e não for trabalhar, você não vai conseguir resolver seu problema. Mas você vai trabalhar de manhã confiando em Deus, que Deus vai te ajudar, né? Confiando que Deus que tem o poder de te fazer um vencedor, de fazer de triunfar. Então, isso tudo está nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz assim: a gente não deve falar, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Deve falar assim: se Deus quiser, eu faço isso. Se Deus quiser, eu faço aquilo. Mas tudo de acordo com a vontade de Deus. O que a teoria humanista prega é isso que você falou aí. Não, eu posso, eu tenho uma força dentro de mim, eu posso fazer qualquer coisa. O poder da atração. Já ouviu falar isso? Que se você Já. quer coisa boa, você vai atrair coisa boa. Papo furado. Nitidamente exclui Deus. No dia que eu ouvi, eu fiquei abismado, porque é igual. Exclui Deus. Simplesmente eles excluem Deus, e o ser humano, ele que é o centro de tudo. Então, ele é autossuficiente. Com certeza, com certeza. Essa teoria exclui completamente Deus. Agora, existem algumas coisas, por exemplo, que Deus trabalha a partir disso. Existe na psicologia algo que se chama autoeficácia, que é a confiança que você tem que você pode fazer alguma coisa, pode realizar alguma coisa. E as pessoas que têm mais autoeficácia realmente conseguem fazer mais coisas. Mas essa autoeficácia, na Bíblia, está associada também a quê? A confiança que você tem em Deus, que pode te capacitar, que você vai fazer as coisas melhor. A autoeficácia, mas tem a eficácia do alto. Por exemplo, Josué. Nós vamos chegar na história de Josué, mas antecipando aqui. Quando Josué assume no lugar de Moisés, Moisés morre, e Deus fala assim: Josué, você é o cara que vai terminar de levar o povo para dentro da terra de Canaã, tá bom? Josué fica com medo. Ele estava substituindo quem? Ninguém menos do que Moisés, o maior líder que tinha passado até o momento. Ele substitui Moisés. Deus fala com ele: seja forte e corajoso. Não tenha medo. Eu estarei com você. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Seja forte e corajoso. Ou seja, vá que você vai conseguir. Eu estarei com você. Ou seja, você consegue. Autoeficácia. Eu estarei com você. Eficácia do alto. Entende? Eu aumento a minha autoeficácia, eu aumento a minha confiança de que eu posso fazer as coisas, não por causa de mim, mas porque tem um Deus por trás de mim
que me suporta, que me dá suporte, né? Suportar no sentido de apoio, né? Me apoia, que me levanta e que estará comigo para me orientar. Então, aí sim, mas agora que existe uma força dentro de mim, que eu vou conseguir, isso aí é humanismo puro, né? Como você falou. Então, seguindo aqui para o fim, né? Novamente, a gente vê, já concluindo, Deus avaliando. E disse Deus, né? Eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uma língua, não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então o que Deus faz? Vamos pegar esse povo aqui e vamos descer lá e vamos ver o que está acontecendo. Lembra que a gente falou sobre quando Deus vê, Deus olhando, muitas vezes essa parte Deus vê, é Deus avaliando. A gente comentou sobre isso no Gênesis 1, e viu Deus que tudo era bom, e viu Deus que tudo era bom, e depois, e vendo Deus que Caim estava, ele foi falar com Caim, Deus está sempre avaliando. Isso nos ensina que nós também temos que estar sempre avaliando aquilo que a gente faz. Então Deus falou assim: eis que o povo é um só. Desçamos. Aqui, ó. Desculpa. Eis que o povo é um só. Desçamos e confundamos ali sua linguagem. Deus desce, Deus vê que o povo está fazendo uma coisa errada e ele toma uma decisão. Ele interfere. Deus age. Toda vez que Deus avalia, se ele percebe que tem alguma coisa errada, ele age, ele executa para que aquilo possa melhorar. Você queria falar alguma coisa, Anderson? Não, Eu vi que você abriu o áudio, sei que você queria falar alguma coisa. não. Então Deus age. Isso faz uma coisa muito interessante. Primeiro que aí daí a partir daí surge o quê? As línguas, né? Até então o povo falava uma única língua. Era uma língua que a gente não sabe qual é. Provavelmente tenha sido o hebraico, mas pode ter sido outra língua, ninguém sabe. E a partir daí surgem outros ramos de língua, outros ramos de linguagem, né? Não sei quais podem ter as línguas mais arcaicas, mais antigas. Ô, Alexandre, só uma pergunta. O aramaico, ele é anterior ao hebraico? Eu acho que, porque o aramaico era uma língua falada pelos assírios, babilônicos, né? O pessoal, pode ser que tenha acontecido nesse momento aí. Eu acho que o hebraico, o aramaico tenha surgido, eu acho, tá? Não tem, isso é um achismo puro. Não li isso em lugar nenhum, não tem fonte nenhuma. Eu acho que surgiu na mesma época, porque dali eles se esparramaram, né? Veja que Nimrod, o aramaico vem lá de Babilônia, dos assírios. Os assírios estão ali, onde está Nínive, onde está Babel, Babilônia, aquela região ali. E o hebraico era falado pelos judeus, né? Então, assim, eu acredito que essas duas Porque línguas. eu vi um documentário falando que na época de Jesus era o aramaico que era falado, eu achava que era o hebraico. No Jesus falou em hebraico e aramaico. Ah, nos dois, então. Aham, aham. Ah, tá. E grego também, né? Ah, por causa dos romanos, né? É o Império Romano. Então, assim, Latim, né? Por causa dos romanos, né? exatamente, o latim. Os romanos falavam o latim e o grego, né? O grego era o idioma oficial do Império, porque eles conquistaram os gregos, né? Os gregos foram conquistados pelos romanos. Porque as civilizações, as grandes civilizações vêm os egípcios, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, e aí depois do fim do Império Romano veio a Europa e tudo mais, né? Mas as Entendi. grandes civilizações são esses grandes poderes aí que assolaram o povo de Deus, né? Os assírios com Nínive, com Babilônia, depois Babilônia, né, mais para frente, aí já é a Mesopotâmia, né? Então, essa região aí que falava o aramaico, essa região da Mesopotâmia. Enfim, o que a gente aprende com essa lição e com esse estudo? Vamos encerrar por aqui. Uma coisa muito importante e interessante. Eu até coloquei aqui. O propósito de Deus é soberano.
Isso precisa ficar bem claro para nós. Por quê? Porque lá atrás, Deus falou o que para esse povo? O que Deus falou para eles? Espalhem pela terra. Veja bem, é uma coisa bem distinta, eu vou falar de novo. Uma coisa é a predestinação das pessoas, outra coisa é o propósito de Deus. Deus não predestina ninguém, a não ser para a salvação. Deus não predestinou, você tem um livre-arbítrio de decidir o que você quiser, seu futuro. Você quer aceitar a salvação de Cristo ou não? Se eu quero aceitar a salvação de Cristo ou não? Eu tenho livre-arbítrio. Mas existe o propósito maior geral de Deus. E esse propósito maior geral de Deus vai acontecer com a minha decisão de sim ou não. Por exemplo, Jesus. Deus falou que Jesus viria. E Jesus viria e morreria por nós. E isso aconteceu, independentemente do povo aceitar ele ou não. O judeu poderia ter aceitado Jesus, mas não aceitou, rejeitou. Mas Jesus veio do mesmo jeito e morreu. Então, quando Deus fala, Jesus vai voltar, ele vai voltar porque é o seu propósito de Deus. Isso vai acontecer, eu querendo ou não, independentemente da minha decisão. Então, o propósito de Deus é soberano. Deus queria que o povo se esparramasse pela terra. Aí o povo falou assim, não, não vamos. Vamos montar uma torre, vamos ficar todo mundo apunhado aqui. Vamos ficar todo mundo aqui nesse mesmo lugar. O que Deus fez? Deus interferiu e o propósito dele foi cumprido. Então, assim, o propósito de Deus é soberano. O que Deus determina que vai acontecer, vai acontecer. Não importa. Ah, mas não vejo condição disso acontecer. Vai acontecer. Entende? É diferente, por exemplo, do meu propósito. Eu posso fazer um plano aqui e falar assim, olha, eu vou, semana que vem eu vou para Belo Horizonte. Próximo final de semana eu vou passar aí com a Márcia no final de semana na casa dela. Mas pode ser que quarta-feira, meu amigo, o carro quebra, não sei o que aconteceu, confusão, não consigo ir. Mas o propósito de Deus é diferente. O propósito de Deus Tô vai. esperando que esse propósito se cumpra. É só uma parábola. Pegar o carro e vir passar um final de semana aqui em casa. É só uma parábola, Márcia. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas, mas o propósito de Deus, ele é soberano, isso que a gente precisa entender, sabe? Porque quando Deus falou assim para Daniel, ele deu as profecias para Daniel, falou assim, olha, ele falou para Isaías, o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pronto, vai nascer Jesus. E o propósito aconteceu. Não importa, gente. Olha, a condição, qual era a condição? Por que eu estou falando isso? Porque o plano de Deus era uma nação. Qual era o plano de Deus? Era que Israel fosse uma nação forte, não fosse subjugada pelos romanos, não fosse subjugada pelos babilônicos, nada disso. Mas o propósito de Deus era que Jesus nascesse. E isso aconteceu. Entende? Esse é o ponto. Isso aconteceu. Independentemente de o povo ter sido fiel a ele ou não, independentemente do povo ter ido para o cativeiro babilônico ou não, isso aconteceu. Deus precisava de um povo lá. Por exemplo, várias vezes, Satanás tentou destruir os judeus antes de Cristo nascer. Por quê? Se destruísse os judeus, não teria o descendente de Abraão. Mas qual era o propósito de Deus? Jesus nascer a partir da semente de Abraão. E Satanás nunca conseguiu. Por quê? Porque o propósito de Deus é soberano. Nós vamos ver na história, vocês vão ver que primeiro o povo foi para o Egito, o povo foi massacrado no Egito, quase que não sai de lá de jeito nenhum, mandou matar as criancinhas, todos os homens, mas o propósito de Deus é soberano. O povo foi para a Babilônia, lá o povo sofreu lá, o propósito de Deus é soberano. Depois veio Naamã, querendo matar o povo judeu lá, Esté interveio, aquele negócio todo, libertou o povo de Deus. Veja que várias vezes ao longo do tempo quis acabar com o povo de Deus, mas o propósito de Deus é soberano. Jesus nasceria de uma Virgem Maria,
Jesus nasceria da descendência de Abraão, da descendência de Davi, e Jesus nasceu. Pronto. O propósito de Deus é soberano. Então, assim, Deus, no plano de Deus, o povo tinha que se esparramar sobre a terra. Tinha, ok. Ah, não, vamos fazer uma torre, vamos viver na torre. Não vai viver. Deus não vai deixar. Entendeu? Quando Deus fala assim, depois depois a gente vai estudar sobre as profecias, os dedos da estátua serão como ferro e barro. Não vai unir mais. Não haverá um novo rei. Só vai ver a pedra que vai vir ser lançada e vai destruir tudo. Então, esquece, a Europa não vai unir. Ah, tentaram fazer o euro, não deu certo. Hitler tentou unir, não deu certo. Não vai conseguir, porque é o propósito de Deus. A profecia está estabelecida, vai acontecer dessa forma, porque Deus é o propósito de Deus, vai acontecer. Então, gente, que a gente possa entender isso. O propósito maior de Deus é a salvação. Qual é o maior propósito de Deus? A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Existe um propósito. E o propósito de Deus é a salvação. E o propósito de Deus vai acontecer na nossa vida, se a gente alinhar com o propósito dele. E com isso a gente termina esse estudo aqui. A gente continua na próxima semana, pegando os descendentes de Sem, e aí a gente entra na história de Abraão e começa uma nova história que a gente vai seguir pela frente aí. Beleza? Fechou? Beleza. Fechou. Dúvidas, inquietações, Não, reclamações? Tem só, dúvidas e só... inquietações aí, Anderson? Não, reclamação é do pessoal que não cumpre horário. Isso é uma Pode reclamação. deixar, tá? Sábado que vem, você é a primeira a aparecer aí. Opa! Que Deus possa te ajudar. Amém. Amém. É ele mesmo. E o Anderson vai fazer oração semana que vem, viu, Márcio? Semana que vem você vai orar, viu, Anderson? No pequeno, no nosso grupo, eu levei quanto tempo para falar? 3 meses lá? Para pôr 3 ou 4 meses. Pois é, mas aqui, ó, com Alexandre, eu, Danilo, que receio que você tem? Mas a oração Aí você já está em casa, filho, família. Não, mas a oração sua toca mais ao coração. A minha é... Não, vem com essa. Ele está inseguro. Vamos deixar mais daqui 15 dias. Beleza? Então tá. Eu vou treinar aqui com a Marina. Beleza. Ele vai treinando aí. Eu vou treinar com a Marina. Valeu, gente. Vamos orar então para a gente fechar? Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelo sábado, pela semana que vai se encerrando e a nova semana que se inicia. Que o Senhor possa estar conosco, onde quer que estejamos, nos abençoando e guardando do perigo de pecar contra Ti. Abençoe nossos filhos, onde eles estiverem neste momento, que possa estar com eles também. Dê-nos uma bênção e possamos entender que o Seu propósito é soberano na nossa vida, que o Seu propósito é salvação. E que tudo que o Senhor puder fazer para nos salvar, o Senhor vai fazer para que isso possa acontecer. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente.